Olá, eu sou Hildo Silva, este é o programa Frente a Frente. Privilégio estar aqui com vocês em 2024 pela UniTV. Privilégio maior ainda receber hoje o Dr. Matusalém dos Santos, advogado especialista em direito previdenciário. Dr. Matusa já foi vereador na cidade de Tubarão, sempre lembrado na política quando surgem as discussões para a vereança e para o cargo de prefeito. Mas não é sobre isso, não é sobre a participação no Partido dos Trabalhadores, onde o Dr. Matusa é o fiel escudeiro, não é sobre esse tema a nossa entrevista de hoje. Vamos até dar uma faladinha sobre o futuro político do Dr. Matusalém. Lá no último bloco, você vai nos acompanhar, vai ver esse tema sendo tratado rapidamente. O nosso negócio aqui é serviço ao trabalhador, ao profissional que passa a vida contribuindo e lá no final busca uma aposentadoria, às vezes mais tranquila, às vezes menos tranquila. Na virada do ano, a legislação colocou mais 6 meses de prazo na contribuição de todos. O Dr. Matusa vai começar explicando para a gente o que aconteceu para que essa realidade batesse a porta do trabalhador ali na carteira do trabalho no período de contribuição. Dr. Matusa, me permita chamá-lo de Dr. Matusa. Muito obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente de hoje. É sempre um privilégio recebê-lo aqui. Vamos falar então sobre esses temas, começando com a aposentadoria. Essa mudança de 6 meses, ela é programada? Então, primeiro eu quero agradecer, Hildo, e parabenizar mais uma vez o programa. Não é a primeira vez que eu venho aqui, né, no Frente a Frente, acho que é a 3ª ou 4ª vez que a gente faz uma entrevista sobre esse tema, e eventualmente a política aparece também no meio, mas o principal é a Previdência, né? Agradecer e parabenizar. Dizer que também, a gente quando fala em Previdência, é muito comum a gente lembrar do trabalhador empregado, mas a Previdência, ela é também para o empresário recolhe a Previdência lá no Prolabore dele. Seja o trabalhador empresário. Tanto o empregado com carteira assinada como o empresário, dono da empresa, porque ele tira o Prolabore dele, né? E do Prolabore é descontado Previdência, ele também tem direito a uma aposentadoria. E o Prolabore pode ser pelo salário mínimo, pode ser maior, né? Isso vai depender e tal. Também os profissionais liberais, esses também pagam Previdência e têm direito a vários benefícios, né? A Previdência também é para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, pescadores, pescadoras. A Previdência é também para as donas de casa, claro, elas têm que contribuir, né, para poder ter Previdência. Aí tem 2 modalidades que ela pode contribuir. A Previdência é também para os desempregados, né? Aí talvez até seja uma das coisas mais importantes, assim, porque muitas pessoas ficam desempregadas, às vezes ficam desempregados muito tempo, até fazendo algum bico, né, para sobreviver, e esquecem que ele tem uma previdência e que se ele não cuidar dela, aquele tempo que ele tem contribuído, de 10 anos, 20, às vezes mais, pode acabar morrendo, acabar se perdendo, né? Então a previdência ela é muito ampla, ela é praticamente para tudo quanto é brasileiro, ela só não é para milionário, talvez, assim, gente que tem, né, não precise disso, né, viva de renda, digamos assim, mas a previdência é para todos os brasileiros. Esse chamado regime geral? Esse regime geral. E tem o regime público, que pega também uma parte significativa. Nós vamos falar um pouquinho também, doutor. Que é dos servidores públicos, né? E para completar, a previdência é também para as crianças, porque uma criança, ela é mantida pelos seus pais. Então, se o pai ou a mãe não tem previdência e vier a faltar, né, a criança fica sem a pensão. Então, veja, como a previdência ela tem assim uma importância grande na vida das pessoas, né? Não quero que o senhor fale sobre isso agora, mas tem também a questão dos presos, algumas críticas, que porque o preso está recebendo... o auxílio reclusão, tem, né? uma condição especial para isso. Com certeza. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Importante. Aí eu lhe fiz um questionamento sobre o que foi notícia na virada do ano. Na virada, né? O que acontece? Por conta da reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, ela extinguiu a famosa, tradicional aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria não vai existir mais daqui a uns anos. Mas para não extinguir e deixar muita gente ali na porta, que estava já com o pé na linha de chegada, né, sem benefício, a reforma da Previdência criou 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo.
ela criou 6 regras de transição. Uma para a aposentadoria por idade da mulher, uma para a aposentadoria especial e 4 regras para a aposentadoria por tempo. Dessas 4 regras, uma é uma regra de pedágio, que é 50% a mais do tempo que faltava. Uma segunda regra de pedágio chamada de 100%, que era 100% a mais do tempo que faltava. Se alguém faltasse 4, 5 anos para se aposentar, teria que fazer 8 ou 10 anos. Isso, né? E criou uma outra regra, que é uma regra que prevê que a cada ano o tempo aumente 6 meses. Aí a pessoa vai correndo atrás dele, trabalha 1 ano, mas aumenta 6 para uma hora alcançar. Então não é que seja até um determinado limite. Até um limite, né? Não é que seja assim uma novidade, ela já está prevista na lei de 2019, na emenda constitucional 103, só que a regra muda a cada 1º de janeiro, tá certo? É uma coisa importante, mas ela já é meio de conhecimento prévio, assim, dos profissionais da área, né? Então, os profissionais da área que trabalham com planejamento previdenciário, né, que é fazer uma análise para o futuro da situação da pessoa, já consideram isso nos seus cálculos, né? Já consideram. Não, o senhor disse que não haverá mais aposentadoria por tempo de serviço a partir de determinado tempo. Dá para precisar a partir de quando não haverá mais por tempo de serviço? Não, mas eu acho que é mais uns 10 a 15 anos para frente. Mas veja, aí... só que mesmo as que estão tendo, ela está sendo sobretaxada, que são os pedágios. Então, assim... Aí gera uma redução se a pessoa insiste em se aposentar naquele momento. Não é nem isso. Por exemplo, assim, ninguém mais se aposenta uma mulher com 30 anos, homem com 35. Agora já tem que ter uns 36, 37. O homem e a mulher 32, mais ou menos. Daqui mais 2 anos, o homem já vai precisar ter uns 37, 38. De entendeu? trabalho. De trabalho. Mas tem por idade. E tem por idade. A por idade ficou a mesma para o homem, que são 65 anos, e para a mulher aumentou 2 anos. Era 60 até 2019, agora são 62 anos. Só que quando ela é só por idade, ela não é por tempo, ela sai daquelas regras de transição, e aí na por idade ela também exige um tempo, mas aí é um tempo menor. 15 anos para a mulher e 20 para o homem. Nenhum homem se aposentará com 65 anos com menos de 20 anos de tempo de contribuição. Só quem já era filiado antes no regime. Aí também é uma regra de transição. Então, vamos supor, a pessoa começou a trabalhar antes de 2019, um homem. Ele precisa ter os 65 e ter 15, né? No mínimo. Não é 20, é 15. 15. Começou a trabalhar em 2020, ele precisa ter os 65 e ter no mínimo 20. Então, tem uma mudança de... É bem complexo. Antes era mais simples. Antes era uma regra tempo só... de contribuição, não Antes precisa nem a idade. Era meio que 4 regras, né? Mulher tinha que ter 30 anos e homem 35, ou homem 65 com 15, mulher 60 com 15. Agora, a gente, se for somar tudo, deve ter umas 10 regras, assim, se misturando, né? O senhor tem que estar estudando isso permanentemente. Isso. Todo profissional dessa área precisa estar permanentemente lendo, estudando isso. A gente hoje conta com algumas empresas especializadas que fornecem programas para cálculo, não para interpretar as regras, mas para fazer o cálculo. Porque o trabalhador não quer saber apenas se já pode aposentar, mas ele quer saber com quanto. Vou me aposentar com 2 mil, com 3 mil? Ou ele quer saber quando e com quanto também, né? E se vale a pena, às vezes, um profissional liberal, vale a pena aumentar meu pagamento? Ou empresário, vale a pena aumentar meu prolabore para a minha média ficar melhor e eu me aposentar melhor? Então, o especialista da área, ele tem que trabalhar com todos esses cenários, né? Para poder... O senhor falou em média, fazer a média melhor. Como é que é calculada essa média? Então, todo benefício previdenciário, desde um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria do pedágio, a aposentadoria especial, a por idade, todos eles, o INSS faz um cálculo da média das contribuições da pessoa para daí, a partir dali, ainda aplicar, às vezes, alguns percentuais. Vai ganhar 100% da média, vai ganhar 80%, vai ganhar 60%. Então, tem lá, a lei estabelece vários critérios também. Esta média, ela é baseada na contribuição da pessoa. Por exemplo, o trabalhador empregado ganha R$3.000, desconta a previdência sobre 3 mil, é esse 3 mil que entra na média. Um empresário
tira um prolabore de R$6.000 e desconta a previdência sobre aquele valor. Um profissional liberal vai lá e paga um carnezinho lá sobre 3.000, né, e tal. Então, sobre esse valor do pagamento é que é feita a média e pega as contribuições desde 1994, do mês 7. Então, a pessoa pensa... Julho de 94. A pessoa fala, mas eu comecei a trabalhar em 90 ou em 80. Tudo que é de julho para trás conta no teu tempo de contribuição. Mas sai da média. Mas sai da média. Na média, só de 94 para cá. Mas isso está sendo discutido no Supremo. O que está sendo discutido no Supremo... Exatamente. Que a chamado revisão da vida toda, doutor. Isso, a vida toda não é de 94, julho de 94 para cá, é desde 89, 74, desde quando o trabalhador começou a trabalhar. Isso, Por quê? Porque o que acontece? Foi feita uma lei no ano de 99, né, novembro, acho que 26 de novembro de 1999. O presidente era Fernando Henrique. Fernando Henrique. Uma lei que criou, então, esse critério de cálculo de julho de 94 para cá. Mas, na época, muitas pessoas pagavam o valor baixo de previdência e deixavam para aumentar o valor quando estivesse mais perto de aposentar. Então, a lei mesmo, quando ela nasceu criando uma regra que diz, olha, vai ser pela tua vida toda contributiva. Só que aí, para evitar o problema de pegar de surpresa essas pessoas que dentro do seu planejamento deixaram para aumentar no final, a lei criou uma exceção, dizendo o seguinte, olha, o cálculo de todo mundo vai ser pela vida toda, mas para você que já vinha pagando há mais tempo, desde antes de 1994, a lei é 99, mas quem vinha pagando desde antes de 94, nós não vamos usar aquelas contribuições no cálculo, vamos usar só de 94 para cá. Tem alguma coisa com 90 contribuições? Não. Porque o que acontece? Como a lei é de 99, então ali de 94 a 99, dava 5 anos, dava mais ou menos 60. 60 contribuições. Mas no ano seguinte já deu 72 e hoje já dá, de 94 até hoje, nós já temos aí 30 anos. Então dá mais ou menos 360 contribuições. Só que naquele momento lá, o que aconteceu? Para as pessoas entenderem a revisão da vida toda. Algumas dessas pessoas que tiveram esse limite 94, esse limite ele foi bom, ele foi importante, ele ajudou a maioria das pessoas. Mas tem a exceção, aquelas pessoas que disseram o seguinte, não, mas eu não deixei para aumentar no final. Eu tinha contribuição alta lá atrás e baixei porque estou numa situação financeira ruim, precisei baixar. Perdeu o emprego, mudou Perdi o emprego e achei um emprego com um salário menor. Então, para mim, a exceção não ajudou, eu gostaria de pegar a regra permanente, que é o da vida toda. E foi esse debate prejudicados. Dessas poucas pessoas, porque quando a gente fala revisão da vida toda, de cada 100 tem 3, 2, 4 pessoas que têm o direito. Para 90% ou mais, a regra, do jeito que estava, ela acabou ajudando, acabou acertando, né, sendo melhor para as pessoas. Mas por uma exceção, um grupo pequeno, mas que é um grupo de 3 ou 4 em 100, mas para um sistema que tem 40 milhões de pessoas também dá bastante gente, né? Dá bastante gente. Então, falando de milhares. Para essas pessoas, a regra da vida toda era melhor do que a exceção, né? E aí foi esse debate que ele ficou sendo travado durante quase 30 anos na Justiça, né? E que é uma pena ter demorado tanto, sabe por quê? Porque hoje sobra pouca gente com direito, porque todo mundo que já passou mais de 10 anos também não pode mais botar ação, porque existe um prazo, né, chamado prazo decadencial. Nós temos o tal prazo de prescrição e o prazo de decadência. Prescrição é o quanto para trás que tu vai conseguir receber de atrasado. E a decadência é o prazo que tu pode botar ação. Se tu passar ele, tu não pode mais botar ação. Na Previdência, o prazo de decadência é de 10 anos. 10 anos. Da data que você começa a receber o benefício. Então, veja bem, uma pessoa que se aposentou em 2005, começou a receber o benefício, o prazo dela acabou em 2015. Então, ela teria que já ter entrado com a ação da vida toda. E se for muito mais que isso, já acabou falecendo, já não tem mais. Além dos que já faleceram, tem também os que não entraram e não dá mais para entrar, né? Nós já entramos com essa ação aí há quase 15 anos que a gente vem entrando. Então, se ele entrou, está valendo. Depois que entrou, o prazo para de contar. Para de contar o prazo. Né? E o Supremo já decidiu, doutor? Então, o Supremo decidiu a favorável por 6 votos a 5.
por um voto favorável ao trabalhador. O INSS fez um recurso chamado embargos declaratórios, que ele pediu para mudar um monte de coisa. Ou discutir exatamente o que era que estava decidido. O embargo ele é meio para esclarecer a sentença, esclarecer a decisão. Mas tem uma situação dentro do embargo que ela é um pouquinho rara, que é o tribunal, no julgar o embargo, ele aplicar uma coisa chamada efeitos infringentes, que é, na verdade, anular a própria decisão. Então, o INSS também pede isso. Olha, eu quero anular aquela decisão do 6-5, eu acho que está errada, tem que anular. E, nesse sentido, teve um voto só favorável a anular, que foi do Zanin. Teve um voto, eu acho que em novembro, outubro do ano passado. O novo ministro Cristiano Zanin. O novo ministro Cristiano Zanin, que acolheu o pedido do INSS. Mas tem mais uns 2 que não acolheram. Está marcado agora, eu acho que é porque 1º de fevereiro ou 1º de março. Está marcado a continuidade do julgamento da vida toda. E a mudança de ministros pode determinar a mudança no resultado, doutor? Tudo é um balaio, né? Porque quando foi votado a revisão da vida toda 6-5? O senhor lembra o ano? Lembro, foi em 2022. 22. De lá para cá mudaram 4 ou 5 ministros. Então, aí mudou 2 ministros do presidente Bolsonaro e mudou mais um e está mudando outro agora do presidente Lula. 2 agora, 4 ministros. Então, existe um entendimento, né? A OAB interpreta, né? Os advogados dizem que, olha, o voto de quem saiu está valendo, então não pode o novo votar e desfazer aquele voto. Mas não é uma questão ainda totalmente apaziguada. Tá certo. Então pode ter um barulho grande nessa decisão. É uma decisão que pode voltar para o tudo ou nada, pode voltar para o 0-0. É uma pena, porque assim, esperar 30 anos julgando, para agora, né? Ainda mudar? Ainda mudar. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, esta é a UniTV. Estou conversando com o doutor Matusalém dos Santos, doutor Matusa, advogado tubaronense, especialista em direito previdenciário. Nós vamos a uma rápida parada e voltaremos em instantes no programa de hoje. Você não perde por esperar aí 2 minutinhos, mais informação e novidade aqui. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje estamos conversando com o Dr. Matusalém dos Santos, advogado especialista em direito previdenciário. O Dr. Matusa foi vereador aqui em Tubarão, mas o escritório está dedicado a esse tema, o direito previdenciário. Nós estamos falando aqui sobre o direito que as pessoas, que nós trabalhadores, temos em relação a pensões, aposentadorias. Doutor, o senhor falou aqui no primeiro segmento sobre, eu lhe questionei sobre essa mudança dos 6 meses e o senhor deu uma aula aqui, foi genial, que o senhor falou sobre informação esclarecedora sobre o número de pessoas que têm direito à aposentadoria. Modalidades de aposentadoria. A privada está fora do regime geral. Isso, está fora. E aí é regulado também pelo Estado. Sim, tem uma legislação, acho que é a Lei Complementar 109, se eu não me engano, que ela regula os fundos de pensões, né, que é a previdência privada. Nós temos 2 tipos de previdência privada. Nós temos a previdência aberta e a fechada. A previdência aberta é essa que você vai ali num banco e compra, quero pagar uma previdência privada, né? Você diz o valor que quer pagar, por quanto tempo e tal, certo? E a previdência fechada é aquela que é assim de uma corporação. Então, assim, a Previ é dos funcionários do Banco do Brasil, a Funcef é dos funcionários da Caixa, né? A Petros, dos funcionários da Petrobras. Tem a dos Correios. Dos Correios. Tem a Refer, que é dos ferroviários, né? Então, tem a OABPrev, que é dos advogados, né? Só para o profissional desta organização ou da profissão, no caso dos advogados. Isso,
Então, nós temos uma previdência privada aberta e fechada, que é também regulada por legislação, óbvio, né? Porque tem que ter aí auditoria, tem que ter todo um controle, né? Depósito, correção, quem controla, quem faz o controle até das entidades, fiscaliza, autoriza o funcionamento é a SUSEP, né? Superintendência de Previdência Privada, né? Que é um órgão dentro assim do Ministério do Planejamento ou do próprio INSS. Em relação à aposentadoria, nós falamos aqui sobre, o senhor estava falando e eu comentei sobre os presidiários. Existe uma polêmica grande que diz que o Estado privilegia um presidiário. Conta para nós, doutor, como é, que direito tem alguém que é condenado, preso em relação à família que está sofrendo também. Claro que o camarada está preso por algum crime que cometeu, né? Se ele está preso porque matou alguém, ele foi condenado, ele vai ser recolhido. Se ele era trabalhador, a família tem direito. Se ele não era, a família tem direito? Então, eu acho que essa pergunta ela vem até no sentido de esclarecer uma desinformação que circula aí nas redes sociais até com um tom assim meio de maldade, né? Como, tal governo criou, né? O Bolsa Presidiário e tal. Às vezes até se apelidam com isso. Esse benefício ele existe desde 1960. Então, é um benefício que existe aí há, sei lá, 60 e poucos anos, 63, né? Desde 1960. O governo Jânio Quadros. E ele foi, porque nasceu toda a Previdência praticamente. A Previdência no Brasil, ela nasceu em 1923 com a Lei Eloy Chaves. Mas ela era uma previdência muito por categoria, previdência dos ferroviários, a dos bancários, dos comerciários, né? Em 1960 é que foram juntadas todas as previdências. Então se criou o regime geral. Caixa único. 1960. E o regime geral ainda sem o rural e sem os empregados domésticos. Só em 1970 e 71, ou 71 e 73, que entraram daí, o doméstico entrou no INSS, no regime geral, e o rural ainda ficou fora, mas aí foi criado para ele o Fundo Rural. E só então, com a Constituição, em 1988, é que foi juntado tudo mesmo. Juntou o rural, juntou o empregado doméstico e todo o setor privado, né, no tal regime geral. Mas o benefício já existia desde 1960, então, e foi tendo algumas mudanças, né? Ele não é um benefício para o preso. Primeira coisa, ele é um benefício para o dependente do preso, o filho menor de idade, o filho inválido, a esposa. Todos os presos? Não, primeira coisa é que ele não é para o preso, ele é para os dependentes. Segunda coisa, é para o preso que tinha previdência, o preso que pagava a previdência. E aí ele pode ser um trabalhador, empregado, pode ser um trabalhador autônomo, pode ser até um empresário, um microempresário. Pode ser um empresário que estava pagando previdência. Então é para os dependentes, porém do preso que pagava a previdência antes de ser preso, é a segunda coisa. Terceira coisa, é para os presos de baixa renda. Tem um cálculo lá, né, que é o preso que recebia, eu acho que está em torno de R$ 1.600, no máximo, assim e tal. Terceira, quarta coisa, ele é salário mínimo. Alguém diz que ele é de valor de 2.000, não, ele é de benefício de salário mínimo, né? E quinta coisa, ele só é pago enquanto o preso está preso. Se o preso acabar a pena, ele acabou. E se o preso fugir, ele também acaba. A família é penalizada se o preso fugir. O Estado, o INSS, corta o pagamento, né? Então é isso, ele é um benefício, ele tem uma importância social, porque para o pessoal de baixa renda, é como você disse, se o cara foi preso, né, e se a justiça trabalhou certinho, que geralmente trabalha, mas tem exceção, se ele está preso, ele deve, né, ele está lá pagando uma condenação. Mas o filho, menor de idade, não tem culpa, né? Uma criança, às vezes um filho inválido, deficiente, né? Ou às vezes até uma esposa que precisa cuidar das crianças, né? Então essa é a situação do auxílio reclusão. Se o preso não era trabalhador, não contribuía como autônomo, ele era... A família não vai ter nada. A família não recebe nada. Nada. Isso não é papo de internet, doutor. É a questão legal, é assim que funciona. 100% legal, Hilton. E é um salário mínimo. Um salário mínimo. Hoje... 1.412. 1.412 desde janeiro. Desde e aí a cada janeiro é atualizado. Sim, normal, né? E aí não tem prazo de contribuição.
O cara fica 10 anos preso. E ele fica recebendo 10 anos. 10 a anos família recebendo. fica... É igual uma pensão. E aí ele sai do presídio e volta para o mercado de trabalho. Ele não contribuiu aqueles 10 anos. Sim. Aí ele vai ter de contribuir o que falta Dali pra mais frente, esses 10. Esses 10 não conta como tempo de contribuição para ele. Tá certo. E em relação àquele trabalhador que é deficiente, que é extremamente carente, que também pode ter uma aposentadoria. Qual é a condição, como é que se enquadra a família para receber essa aposentadoria? E se ela gera pensão posterior à óbito? Certo. Então, existe um benefício, Hildo, chamado benefício de prestação continuada, que é PBC, benefício de prestação continuada. Foi um nome técnico que a lei deu, porque... Não é nem aposentadoria, nem pensão. Isso. Que ele não é uma aposentadoria, ele não é uma pensão e ele também não é um benefício da Previdência. Ele é um benefício da assistência social. Ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Mas que as pessoas confundem com aposentadoria. Por que as pessoas confundem? Primeiro, porque é lá dentro do INSS que você pede ele. Mas por que eu peço dentro do INSS um benefício que não é previdenciário? É que o governo federal, de uma forma até razoável, inteligente, para não criar uma agenciazinha de assistência social em cada município, ele usa a rede do INSS só por uma questão logística. Treina os funcionários do INSS para atender o benefício assistencial, certo? Então as pessoas vão até o INSS, ou vai num advogado que pede, enfim, né? E lá ele requer o seu benefício assistencial. Esse benefício ele também não é para todo mundo. Ele é um benefício para pessoas carentes, ponto. Tá? Carente, a lei dá um critério lá que receba até 1/4 do salário mínimo por cabeça no grupo familiar. Na justiça a gente consegue isso para até meio salário mínimo, né? Por cabeça no grupo familiar, renda per capita, né? Pessoas carentes. E que ou tenham mais de 65 anos, veja, é a mesma idade para o homem e para a mulher, porque ele não é previdenciário, ele é um benefício assistencial, mais de 65, ou sejam deficientes, tenham alguma deficiência que incapacita de trabalhar, né? Então, ele é um benefício importante e ele é de 1 salário mínimo, não é mais do que isso. Ele não tem direito a 13º, porque ele é um benefício assistencial, não é previdenciário. E se o detentor do benefício falecer, não fica pensão para os dependentes, porque ele não é previdenciário, ele é um benefício assistencial. O pessoal chama de benefício da LOAS, que é a abreviatura da Lei Orgânica da Assistência Social, mas o nome tratado pela lei, pelo INSS, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Benefício de prestação continuada. Esse é mais assistencial do que previdenciário. Não, ele é só assistencial. Só assistencial. 100% assistencial e ele é confundido com benefício previdenciário. Sim. Porque é pago pela Previdência, vem ali no banco, a orientação é dada pela Previdência, então onde recebe vira o pai da criança. Isso aí as pessoas confundem, acham que é uma aposentadoria. E veja, para o trabalhador, ele não é só para o adulto, né? A gente faz muito isso, às vezes, para a criança. Ter um filho de 5 anos é um filho excepcional, um filho deficiente, né? Se a família for carente, é possível conseguir. É possível, sim. É possível conseguir. Isso é interessante, essa informação é muito boa. Doutor, e o trabalhador rural? Então, esse BPC não gera sucessão. Não gera. Todas as aposentadorias geram pensões. Geram pensões. A pensão é receber a aposentadoria de alguém que foi a óbito. Isso. É esse o caso? É esse o caso. Esse é o caso. A pensão é isso. No caso do trabalhador rural, qual é a condição? Foi mais recente que a Previdência Geral, mas tem que contribuir também. Tem que ter trabalho comprovado na área rural. O trabalhador, a gente diz, o trabalhador não contribui. Não é que ele não contribui, ele não paga diretamente o INSS. Porque na produção, quando ele vende a produção, ele paga 2%, ele paga um valor lá. Mas ele vende pouquinho, às vezes vende R$1.000 no ano, 2.000, 3.000, então é um valor pequeno, né? Um valor que ele é insuficiente para a Previdência, mas enfim, está na legislação. Ele precisa... Ele realmente é um benefício previdenciário, certo? O valor é de 1 salário mínimo
Ele precisa comprovar a idade, que ela é de 55 anos para a mulher, trabalhadora rural, e é de 60 anos para o homem, trabalhador rural. E tanto o homem como a mulher precisa comprovar pelo menos 15 anos de tempo de roça. 15 anos, certo? Aí tem várias formas de prova, mas a melhor aceita, que é fácil, né, que o INSS exige como prova mais correta, é o bloco do produtor rural. Bloco de notas fiscais do produtor rural. Ele vende ovos, vende leite. É bloco do produtor. Conhecido, o produtor conhece o bloco do produtor. O bloco. E ele vai lá no município e faz esse bloco do produtor. É na Receita Estadual, se eu não me engano. Receita Estadual. No município tem uma agência que faz INCRA, faz bloco do produtor. Certo, tá certo. E em geral está o Sindicato Rural do lado, e o atendimento é mais integral assim. Em relação à recuperação de meses perdidos, doutor, um trabalhador que foi desempregado, ele usa o seguro-desemprego. Quando ele está usando o seguro-desemprego, ele abre uma brecha na contribuição. E depois, eu estou lhe perguntando, né? Então, eu fui demitido, eu fico 6 meses no seguro-desemprego, 5 meses, 4 meses. Esse período, para eu me aposentar, não vai contar, porque eu não contribuí e me beneficiei. Certo. Como é que faz para recuperar o tempo de não atividade no mercado formal de trabalho? Veja, essa pergunta ela é fundamental, porque esse tempo de seguro-desemprego, ele só é perdido porque a pessoa não sabe que pode contribuir. Porque, veja bem, existe uma modalidade de contribuição dentro do INSS chamada de contribuição facultativa, que é o segurado facultativo. Quem são essas pessoas? As pessoas que não têm renda do trabalho. Então, quem está recebendo seguro-desemprego não é uma renda do trabalho. A dona de casa trabalha muito, mas ela não tem renda do trabalho. E o desempregado, também, desempregado até depois do seguro, né? Também não tem renda do trabalho. Essas pessoas podem contribuir nessa modalidade facultativa. Então, se eu vou pegar 5, 6 meses de seguro-desemprego, eu posso no primeiro mês já contribuir. Eu só não posso contribuir com uma renda de trabalho. Se eu pegar um emprego, aí eu também não posso ter o seguro-desemprego. Ou se eu trabalhar como autônomo, ter renda do trabalho. Mas se eu pagar como facultativo, eu posso, né? Aí eu não vou perder esse tempo. E mas como é que é essa facultativa, doutor? O percentual, como é que paga? Tem que ir no INSS, como é que faz? Ele é um percentual muito parecido com o do autônomo, que é, o autônomo tem 2 percentuais, né? Tem o 11% e o 20%. O 11% é sobre o mínimo e é para quem vai se aposentar só por idade, né? O 20% ele pode ser pelo mínimo até o teto e é para quem vai se aposentar por tempo de contribuição. Então, esse desempregado, essa pessoa que está no seguro-desemprego ou mesmo após que está desempregado, ele precisa saber da situação dele. Olha, pela idade que eu tenho, pelo tanto que eu já tenho de tempo contribuído, eu vou me aposentar por idade. Então, ele sabe que pode pagar no 11%. Porém, no 11% é só sobre o mínimo. Vai receber um salário mínimo. Isso. Ou se não vai receber um mínimo, mas vai baixar a média, porque às vezes ele tem uma média de 5 mil. Se ele pagar muito tempo pelo mínimo, a média baixa. Porque, querendo ou não, ele vai receber pela média, né? Mas eu tenho 10 anos de 5 mil, acabo pagando 10 anos de mínimo. A minha média já não vai dar mais 5 mil, talvez dê 3, entendeu? Então, ele precisa conhecer a situação dele para fazer essa escolha. Não, eu não queria pagar pelo mínimo, eu quero pagar sobre 3 mil, sobre 4 mil. Aí ele tem que pagar pelo 20%, entendeu? 20% do salário mínimo. Não, é 20% sobre o valor que ele gostaria de se aposentar. Gostaria de pagar. Dos 5 mil é 1.000. Dos 5 mil é 1.000, de 3.600. Uhum. Ah, sim, ele vai fazer, porque daí ele está fazendo a conta no futuro dele. E no futuro dele. Em geral, isso não é feito. É muito, muito pouco feito, assim. Pouco, assim. Nós, trabalhadores, mesmo com informação na área profissional, não temos informação sobre esse tema. Pouquíssimas pessoas têm. Quando tem, precisa de uma pessoa especialista, porque a pessoa, um advogado especialista, ele vai fazer simulações. Ele vai pegar o sexo da pessoa, a idade da pessoa, o tempo que a pessoa já tem de contribuição até aqui e, neste tempo, qual é a média dele. Partindo desses elementos, ele vai projetar. Essa pessoa vai aposentar daqui mais 5 anos ou daqui mais 10.
Essa pessoa lá daqui 5 ou 10 vai aposentar na regra da idade, ou na regra da especial, ou na regra do pedágio tal, né? E aí, considerando isso, ele vai dizer, olha, vale a pena pagar no mínimo, porque não vai mudar nada, ou vale a pena pagar um pouco mais por isso, né? Se essa pessoa, além disso, ela tem um tempo rural antigo, isso também impacta no cálculo. Se a pessoa tem uma deficiência, porque veja bem, quando nós falamos do LOAS, nós falamos do benefício assistencial para pessoa com deficiência de baixa renda, ou pessoa com mais de 65 anos de baixa renda. Mas também existe uma aposentadoria, que aí é previdenciária, aposentadoria da pessoa com deficiência, que ela muda algumas coisas, ela muda a idade, diminui 5 anos na idade, ela muda o tempo de contribuição, ele pode baixar 2, 6 ou até 10 anos no tempo da pessoa, se a deficiência for leve, moderada ou grave, e ela muda o cálculo. Então, isso também influi no planejamento que o advogado, o especialista vai fazer. Tá certo. Vou lhe perguntar sobre doenças também. Este é o Frente a Frente, eu sou o Hildo Silva, eu estou conversando com o doutor Matuza, advogado especialista em direito previdenciário, está aqui nos esclarecendo muitas questões, enriquecedora a entrevista de hoje, muito bacana conversar com o doutor Matuza, que cada ano vem aqui dar essa colher de chá para a gente e trazer informação relevante, especialmente agora que a lei tem uma evolução natural. O Congresso não precisa aprovar, a pedido do presidente da República, que é quem tem que mandar a lei para o Congresso, uma nova reforma na Previdência. A própria lei aprovada já prevê evoluções no tempo de contribuição, no tempo de vida do cidadão, da cidadã, e foi o que aconteceu, o doutor já nos explicou aqui. E por isso, para falar daquele tema, estamos falando de várias questões do direito previdenciário. Vou contar para vocês, eu sou jornalista, trabalho com informação, mas é sempre esclarecedor ouvir o doutor Matuza falando assim, aqui para a gente, como é que a gente tem que fazer o planejamento, se preparar para uma conta que vai chegar para o governo e para o trabalhador, porque a roda gira. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje, conversando com o Dr. Matuza, Matusalém dos Santos, advogado aqui em Tubarão, especialista em direito previdenciário. O senhor atua só em Tubarão, doutor? Não, nós temos escritórios físicos em Tubarão, Criciúma, Ibituba, Florianópolis e Jaraguá do Sul. Nós tínhamos em Lages, mas aí ficava muito longe e a gente acabou fechando. Mas hoje, por conta da internet, nós atuamos no Brasil e fora do Brasil. Só hoje eu tratei de 2 ou 3 casos de brasileiros que estão nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente tem pessoas que estão na França, Portugal, que precisam cuidar da sua previdência aqui e que tem maneiras de cuidar. Uma é contribuir aqui, mesmo estando lá, ou se teve contribuição lá, usar a contribuição de lá aqui. É possível. É possível também? Sim, chama-se acordos previdenciários. O Brasil tem acordos previdenciários com 32 ou 34 países, né? Com todos aqui da América Latina, praticamente, do Mercosul todos e quase todos da América Latina, mas com países muito importantes, assim, onde tem muito brasileiro. Os Estados Unidos, que eu acho que deve ter metade dos brasileiros fora do Brasil estão nos Estados Unidos, mais ou menos, né? Uhum. Aproximadamente 4 milhões de brasileiros residem no exterior. Desses, eu acho que metade estão nos Estados Unidos. O Brasil tem um acordo previdenciário com os Estados Unidos. Então, se a pessoa recolhe previdência lá, se ela está na informalidade, não. Mas se ela pega um emprego formal e recolhe previdência lá, ela pode usar esse tempo aqui no Brasil. Portugal, nós temos acordo previdenciário com a França, com o Japão, né? Que legal, informação relevante. Eu acho que com o Canadá, se eu não me engano, mas sim, com muitos países, com a grande maioria de países a gente tem acordo previdenciário, né? Seguramente onde está o maior número de brasileiros no exterior. Isso, E, então, essas pessoas precisam conhecer esse direito. Então, o escritório hoje, por conta da facilidade que a internet permite, a gente acaba atendendo pessoas no mundo inteiro. Basta divulgar o número e as pessoas já entram no WhatsApp e já começam a fazer consulta. Isso,
E às vezes a consulta é mais rápida do que se abrir um horário no escritório. Sim, né? sim. Hoje tem muito atendimento online, né? E a transferência de documentos? Quando precisa, tem que vir pelo correio ou hoje Não, tem faz documento tudo digital? digitalizado, foto, o INSS aceita. O INSS e a Justiça, eles estão muito bem aparelhados, estão sempre melhorando esse fluxo de documentos, de informação, de atendimento, tanto para os advogados como para os segurados. São órgãos, claro, que têm problemas, têm dificuldades, porque são órgãos muito grandes, né? Imagina o INSS atender os 200 milhões de habitantes, né? E a mesma forma a Justiça. Mas tem hoje mecanismo, a gente praticamente não precisa que as pessoas venham no escritório trazer documento. Eventualmente, quando o juiz ou o INSS desconfia de um documento que, por causa de uma rasura, uma coisa assim, de ser uma falsificação, neste caso ele pede para o advogado apresentar o original, né? Mas são situações bem raras, assim. Bacana. Doutor, nós falamos aqui sobre a aposentadoria, sobre o BPC, que é o benefício continuado, e nós não falamos ainda sobre pensão. A pensão é o direito hereditário, passa do pai para o filho, se ele é menor de idade, da mãe para o filho, e do marido para a mulher, ou da mulher para o marido também pode acontecer. Claro. Se houver essa transferência, o valor é integral ou há uma perda porque reduziu o número de entes na família? Então, há uma perda significativa, tá? E às vezes essa perda pode acontecer até em 2 etapas ou 3 etapas que eu vou tentar resumidamente explicar. Mas eu queria ainda dizer, Hildo, que além de a pensão passar dos pais para os filhos menores de idade ou maiores se for inválido, né? Passar para os cônjuges, do marido para a esposa, da esposa para o marido, de companheiros, né? Também não precisa ser casado, pode ser companheiro, e inclusive companheiros do mesmo sexo, a legislação prevê isso. Casais de união do mesmo sexo também podem deixar a pensão entre si. E em situações um pouquinho mais especiais, também do filho para o pai. Então, o filho trabalha, do filho para o pai ou para a mãe, né? O filho trabalha, é empregado, e o pai não é, ou a mãe não é, ou o filho ganha R$5.000 e o pai ganha salário mínimo, a mãe ganha salário mínimo, e mora junto. Existe uma dependência econômica dos pais para com o filho. É possível, nesse caso, a pensão ser inverso, do filho deixar para os pais, tá? Pouca gente sabe disso, né? No caso do avô também pode acontecer? Não, aí o avô só assim... Se houver óbito dos pais e o avô tiver a guarda do filho, isso, aí tem pode que ter a acontecer. guarda. Aí pode acontecer. Pode do avô ficar para o neto, né? Mas aí tem que ter a guarda judicial e tal, né? Certo. Indo então para os valores, né? Como a gente falou no outro bloco, todos os benefícios previdenciários dependem de uma média contributiva, né? Então, no caso de todos os benefícios, após a média, eles vão receber um certo percentual, certo? Mesmo a aposentadoria por invalidez é um percentual, aposentadoria da pessoa com deficiência é outro percentual, aposentadoria por idade é outro percentual, aposentadoria especial dessa de mineiro, metalúrgico e tal, também é outro percentual. E a pensão por morte também é um percentual. Qual é a regra geral da pensão por morte? A pensão por morte ela começa com 50% e vai tendo mais 10% para cada dependente até chegar a 100%, né? Mas veja, tem que ter pelo menos um dependente para ela existir. Se não tiver dependente, não vai existir pensão. Então, a mulher, no caso, é dependente. A esposa, né, ou o marido, o companheiro, companheira. Então, tendo um dependente, ela já começa com 60%, porque esse 50% ele é só uma cota familiar para fins de cálculo depois, né, de rateio. Então, a pensão é 60%. Na prática, a pensão começa com 60%. Isso parece pouco, mas pode ser pior em algumas situações. Por quê? Porque é 60% do quê? Veja, se você já é aposentado e você recebe R$3.000, então a pensão vai ser 1.800, 60% de R$3.000. Mas se você não é aposentado ainda e morre, a lei diz que para quem não é aposentado ainda, a pensão será 60% de uma hipotética aposentadoria por invalidez da pessoa.
Acontece que a aposentadoria por invalidez também não é mais 100%. Ela pode chegar a 100%, mas ela não é mais 100%. Ela é quanto? Ela é 60% e mais 2 para cada ano que passar de 20 anos. Então, imagine um trabalhador que tenha, vamos supor, 20 anos de tempo de contribuição. Não está aposentado, porque só tem 20 anos. Sim. E venha a falecer. Então, ele vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez hipotética de 60%. Então, se faz a média dele, vamos supor que a média dele dê R$4.000. 60% de 4.000 seria 2.400. A pensão, então, será 60% deste 2.400 e não do 4.000. Não é 60% da média, 60% do 2.400. Então, já é um redutor. Já é, então tem um redutor e um outro redutor. A gente faz algumas simulações, tem situação em que a pensão acaba ficando 30% da média ou do salário da pessoa. Mas não será menor que o mínimo, doutor? Ou pode ser menor que o mínimo? Não, menor que o mínimo, não. Aí a expressão mínimo vale. É o piso, não pode ser menos que isso. Não pode ser menos. Quando é que é menos que o mínimo? Ela nunca é para ser. O que pode acontecer é o seguinte, deixou assim, a pessoa era casado, separou, paga lá a pensão alimentícia e tem uma companheira. Dá salário mínimo, divide para as duas, é meio mínimo para cada uma. Aí não será um mínimo para cada um. A pensão originária que é o mínimo no mínimo. Mas se ela dividir para 3, este mínimo vai dividir para 3. Depende da conduta do indivíduo. Um pouco. Se vai ter filho, se vai ter... Isso. Né? Uma outra situação que o benefício pode ser abaixo do mínimo é a situação do auxílio acidente, que é aquele benefício que o povo chama de pecúlio, mas o nome é auxílio acidente, que é quando você tem um acidente, fica com uma sequela e não chega a caracterizar uma aposentadoria por invalidez. Você volta a trabalhar, mas sequelado. Aí a lei determina que você tem um benefício parcial de 50% da sua média. Então, se a média der 1.500, ele vai ser 750. E se volta a trabalhar? Aí trabalha no que der, no que puder. Mas aí perde esse pecúlio. Não, esse pecúlio recebe mesmo trabalhando. Vitalício. Ele não é vitalício, ele é até a pessoa aposentar. Então, ele fica... Porque o pecúlio ele é uma indenização... Provisória. Por a pessoa ter a redução na capacidade de trabalho. Ela tem mais dificuldade de arrumar emprego. Se arruma emprego, mas possivelmente vai trabalhar com mais esforço, com mais penoso, né? O trabalho vai ser mais desgastante. Então, ela é uma indenização que se mantém até a pessoa se aposentar. E uma terceira hipótese, que a aposentadoria, o benefício pode ser menos que o salário mínimo, é naquilo que eu falei da regra internacional. Porque, veja bem, o que a lei me diz é que eu posso trazer o meu tempo lá de fora para ajudar aqui. Então, vamos supor que você, para aposentar, lembra da história de aposentar com 15 anos? Sim. Eu preciso ter 15 para aposentar, mas eu tenho 10 no Brasil e 5 eu tenho nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na França, Argentina, sei lá, né? Eu posso juntar os 5 de lá para dar o 15, né? Beleza, o senhor completou o 15, eu vou lhe aposentar. Sua média deu, vamos supor, R$1.500. Como dos 15, 2/3 do tempo era no Brasil, você vai receber uma aposentadoria de 2/3 do 1.500, 2/3 da média. 1.000. Vai receber 1.000. Aí não é o mínimo. Aí, nesse caso, poderá ser abaixo do mínimo. Porque não houve contribuição dos 15. Sim, porque está recebendo... Reconhece o tempo, mas não reconhece contribuição que não foi feita aqui. Então, quando você o senhor vai falou, receber... eu imaginei que o governo americano repassasse para cá, do Seguro Social lá, repassasse para o nosso INSS os valores. Não acontece O que se entende? Mas o meu outro 5, aí também a lei permite que você peça uma aposentadoriazinha lá, que vai ser proporcional àqueles 5. Se estiver dentro das regras do tempo que cada país estabelece. Isso. Vamos supor que lá estabeleça 15 anos e aqui é 65 de idade, lá seja 67. Quando completar os 67, você requer lá. Mas com 5 lá, sei lá, vai dar $50, $100. Mas vai dar. É o que vai dar. É o que vai dar. Aqui com menos de 15, apesar da idade, não tem como. Não, aqui não tem como. Doutor, no caso do servidor público, houve mudanças? Por que no caso do trabalhador da iniciativa privada, vou falar do meu caso, eu entrei no mercado de trabalho em 1980, e a cada mudança eu fui impactado. E no caso do servidor público não houve esse impacto sobre... É direito adquirido, lá é direito adquirido, aqui... Eu estou falando bobagem ou isso é assim e foi assim?
Não, a informação não está correta, assim. Qual é a informação correta? O que acontece? Vamos pensar em previdência pública. O regime geral de previdência ele é uma previdência pública para todo o setor privado, mas ele é uma previdência pública. Então, para quem trabalha na Ânima, na Unite, quem trabalha na Fundação Inoversa Sul. Isso. Todas as empresas. No comércio, na Celeste e tal. E existe uma parte considerável do servidor público que, para eles, existe uma previdência deles. O servidor estatutário, tá? Que se chama regime próprio de previdência. E não é regime geral, é um regime próprio dos servidores. Tá? E aí ele é feito por ente. Então, tem o regime próprio dos servidores federais, regime próprio dos servidores estaduais, regime próprio dos servidores municipais, com uma exceção. O município não é obrigado a fazer o regime, ele escolhe. Se ele fizer, o regime próprio está valendo lá. Então, Criciúma tem, Criciúma Prev. Entendeu? Florianópolis tem, chama IPREF. Entendeu? IPREF com F. Tubarão escolheu não fazer. Daí, como é que fica o servidor Tubarão? Neste caso, quando o ente não faz, ele também é vinculado ao INSS. Recolhe para o geral. Entendeu? Então, nós temos os regimes de previdência geral, que é para todo o setor privado, e mais para o público que não fizer próprio, para o servidor público que não fizer próprio, que é o caso Tubarão, Capivari, Gravatal, aqui, né? Certo. Não tem. Os públicos tiveram mudanças? Tiveram. No passado, tiveram menos que o regime geral. Mas eles tiveram uma mudança importante em 98, pequena, mas importante, e tiveram uma outra mudança importante em 2003. Tá? E uma outra bem pequenininha em 2007. Mas agora, em 2019, eles tiveram uma grande, igual ao do geral. Então, por exemplo, a pensão também virou 60%. Sabe, agora, em 2019, o servidor público teve uma mudança grande, que ele ficou muito parecido com a do regime geral. São coisas diferentes que devem ser tratadas como questões diferentes. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando o governo foi para Brasília, me parece que foi ali o momento, em 1960, os trabalhadores da área militar, por exemplo, e do MEC, do Ministério da Educação, e do Supremo Tribunal Federal, uma filha que não case, não tem casamento formal, ela fica recebendo a aposentadoria do pai. Isso existiu. E não houve mudança agora. Continua com essa questão. E aí a gente sabe que muita gente não casa mesmo, mas muita gente não casa no papel, mas vive junto, e aí oficialmente não é casado. Vamos separar militar do servidor público. Do que eu falei, MEC e Supremo. Porque não era só MEC e Supremo, era todo servidor federal. Todos os servidores federais. Civil. Então vamos pegar militar e servidor civil. O que existia, né? E existe ainda em partes? Existia esse direito da filha solteira, não casada, receber a pensão dos pais, né? Só que o servidor público civil, o Collor acabou isso e a Lei 8.112, então eu não lembro se ela é de 1990 ou 91, mas o Collor acabou. Depois disso, não é porque em 91 ele saiu. Saiu em 92, setembro. 92, setembro de 92. Então eu estou em dúvida, mas a lei eu lembro, é a Lei 8.112, ela acabou com a pensão para o servidor civil, para as filhas, né? Tal. Maiores de 21 ou 24. Isso, aí ficou. Mesmo solteiras, não importa. Ficou só para menor de idade ou inválida, né? Tá. Acabou. Claro, mas a que já recebia, ficou recebendo, é um direito adquirido. Mas dali para cá, novos óbitos, né? De servidores. Não houve novos casos. E os militares não acabou até hoje, continua até hoje. Nem a reforma última tirou deles. É um direito diferente. E só estamos comentando aqui, não estou fazendo juízo de valor se está certo ou está errado. Os militares, alguns já me disseram, Hildo, eu contribuo a mais para isso, eu mudo de cidade para isso, tudo tem justificativo. Mas, diga, doutor. Não, no caso dos militares, assim, o que acontece? Também, antigamente, não existia contribuição, mas aí, como existe muita pressão sobre eles, né, mas as filhas receberem e tal, maior de idade, né? Aí eu acho que foi no governo Fernando Henrique que aí, já que não dá para tirar, vamos criar uma contribuição, pelo menos.
Ela é uma contribuição pequena, mas existe. Não sei se é 1,5% ou 2%, ela é pequena, mas existe. Acima da contribuição do próprio Isso. militar. Tá bem. Este é o Frente a Frente, eu sou o Hildo Silva, estou conversando com o doutor Matusalém dos Santos, doutor Matusa, conhecido na cidade, na região, um profissional especializado no direito previdenciário. Está aqui trazendo um monte de informação, muitas informações relevantes, algumas são novidades, tomara que tenha muita novidade, mas de qualquer forma está nos atualizando em relação ao direito previdenciário, porque todos nós ou já enfrentamos a questão ou enfrentaremos a questão da aposentadoria. E aí é importante ter informação, consulta quem sabe, porque senão pode dar problema e perda na fase que a gente mais precisa, não dá para perder direito e valores, porque em dinheiro. Então é importante essa entrevista aqui, doutor, eu lhe agradeço muito. Nós vamos falar no próximo bloco de onde é que vem o dinheiro da Previdência. É só das nossas contribuições? Então a gente já vai falar sobre isso e eu vou lhe perguntar também sobre o seu futuro político. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Estou conversando com o doutor Matusalém dos Santos, advogado do direito previdenciário, conhecido em Tubarão, respeitado. Doutor Matusa, o senhor já foi vereador. Eu vou inverter aqui a questão. O senhor já foi vereador, muito bem votado. 2 vezes. 2 vezes em Tubarão. Depois o senhor se desligou da eleição, de ser candidato, mas nunca deixou de atuar pela bandeira, pelas bandeiras que o senhor defende. Agora estamos às portas da eleição em Tubarão. E o seu nome, sempre lembrado, dentro do seu partido, o Partido dos Trabalhadores. O senhor é candidato, doutor? A vereador ou a prefeito? Então, a vereador não, de certeza. Né? A prefeito, o meu nome está colocado dentro do partido, não muito por uma vontade minha, mas por um desejo, uma necessidade de um setor do partido, né? Que pediu que eu deixasse o meu nome à disposição. O meu candidato, o nosso candidato é o ex-prefeito Olavo, é um nome, para nós, o melhor nome no momento. Se ele não for, a gente também conversa e indica e acredita que também é um bom nome o professor Paulão, né? Então, o meu nome ele tem circulado assim, Hildo, mas a princípio eu não estou me colocando como candidato, assim, sabe? Mas o nome está ali, ele sempre, como você disse, ele sempre é lembrado, né? Não é do meu desejo, Tem a ver com a sua trajetória, a respeitabilidade. Eu fui candidato 10 vezes, né? 5 de vereador, 2 de prefeito e 3 de deputado. As 5 de vereador, todas eu fui mais votado no partido. Me elegi 2 e 3 não elegi porque não deu legenda, Aí não entrou ninguém. Daí não entrou ninguém do partido. As 2 de prefeito foram boas eleições também. E as 3 de deputado, eu sempre fiz votações boas. Na última, foi em 2014, eu fiquei ali na 4ª suplência, mas muito pertinho dos outros, e 3, assim, 2 viraram prefeito, outro, e eu acabei virando o primeiro suplente. Eu fui durante uns 3 anos o primeiro suplente deputado. Mas ninguém queria deixar a Câmara Federal para o senhor ir para lá uns estadual, dias. Né? Estadual, para a Assembleia? Não tive esse reconhecimento, é uma pena. Doutor, eu não lhe convidei para falar de política, mas não dá para deixar de lhe questionar. Certo. Agora deixa eu lhe perguntar sobre o dinheiro da Previdência. De onde é que vem o dinheiro? De onde vem a arrecadação? Quando a gente está comprando feijão, a gente está contribuindo para a Previdência também? Como é que é a composição, a cesta de impostos que gera o tesouro da Previdência Social, doutor? Então, ela vem de múltiplas fontes de renda, né? Ela vem da contribuição direta dos trabalhadores, empresários e autônomos, né? Ela vem da contribuição que as empresas fazem. Quando eu digo empresário, é porque o empresário ele paga 2 INSS. Né? Ele tem o dele, que é o salário dele, mas ele tem o da empresa sobre a folha de pagamento. Né? É o seu caso no seu escritório? No meu escritório. Por exemplo, eu pago do meu Prolabore, que é o meu INSS que vai valer para a minha aposentadoria.
mas eu também pago, a empresa paga uma parte sobre o salário dos funcionários, e assim todas as empresas fazem. Então, é a arrecadação das empresas, a arrecadação do segurado diretamente, aquela arrecadação da área rural, da produção rural, seja o pequeno ou grande produtor rural, né? Tem uma partezinha que vem lá das loterias, que é os chamados concursos de prognósticos. Sim, todo mundo, o senhor me desculpe interromper, todo mundo correu às lotéricas para Mega da Virada, que ali faturou mais de 2 bilhões e o prêmio foi 500 milhões. Porque esse outro vai para a educação, vai para o INSS, vai para diversas áreas sociais. E existe ainda algumas contribuições que incidem ali sobre lucro, sobre uma cesta de outros tributos ali, que não é necessariamente o direto previdenciário, mas que uma parte vai para a Previdência Social. Eu não conheço todos, porque como eu foco muito na área de benefícios e tal, e não na área assim, existe uma advocacia previdenciária importantíssima e complexa, voltada para as empresas. O recolhimento, se está recolhendo correto, se não está recolhendo a mais, entendeu? Mas aí não é minha área, né? Certo. Mas é isso, é uma cesta de vários fontes. Mais do que, o que o senhor está dizendo é que o dinheiro do INSS é mais do que o recolhimento direto. Então, aí existe uma questão contábil aí que ela é complexa e ela dá margem para você mexer com os números, né? E os governos fazem isso, mexem muito no sentido, às vezes, de acusar o trabalhador de que a Previdência não é superavitária. Sustentável. O que acontece? A Constituição Federal, lá em 1988, ela juntou todos esses tributos que eu falei, mais outros que eu não falei aqui porque nem conheço, numa coisa chamada Seguridade Social. A Constituição criou um capítulo, como se fosse um guarda-chuva, chamado Seguridade Social. Aqui dentro da Seguridade Social, ela colocou a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Quando eu somo todos esses impostos, ele cobre as 3 áreas. Então, não falta dinheiro para nenhuma área. Quando eu pego e separo só a Previdência e vou lá naqueles impostos e digo, mas eu quero ver se a Previdência ela é paga só com o que o trabalhador e a empresa pagam. Aí falta um pouquinho de dinheiro. Aí onde eles dizem que a Previdência é deficitária, mas ela não é deficitária. Entendeu? Porque esse conjunto não é deficitário. E porque também a Previdência, ela nunca, ela em maioria dos países do mundo, não financiam ela só com a contribuição direta do trabalhador. Ela não ela fica inviável, sabe por quê? Porque há 40 anos atrás, para cada um trabalhador recebendo Previdência, nós tínhamos 7 ou 8 pagando. Agora, para cada um recebendo, nós temos 2, 2,5 pagando. Mas por que isso? Porque as pessoas estão mais longevas, estão vivendo mais tempo, porque as pessoas estão tendo menos filhos e porque a empregabilidade está diminuindo. Veja, tu imagina, Hildo, teu avô, teu pai, transportando uma mercadoria com carroça, carro de boi ou com um pequeno caminhãozinho. E hoje você vê um bitrem, que transporta talvez ali o equivalente a 200, 300 carroça, né? Tal. Então, assim, a produtividade aumentou. Como a produtividade do trabalhador aumentou e o salário dele não, entendeu? A Previdência, o constituinte lá de 1988, ele foi inteligente, foi sábio quando ele criou impostos sobre o lucro. Porque se a minha produtividade aumenta e o meu salário não, é óbvio que o lucro é maior. Então, uma pontinha daquilo tem que voltar para garantir o meu aposento lá no futuro, ou garantir a pensão das pessoas. Sem falar que muitos governos também se apropriam dos recursos da Previdência para fazer esgotamento sanitário e esse dinheiro não volta. Isso. E aí vai faltar. Ponte Se tivesse Rio... feito uma caixinha, seria um grande cofre, seria uma réplica do Tesouro Nacional, teria dinheiro. Muito, muito. É porque assim, foi dinheiro para obras gigantes do Brasil que também foram importantes para o Brasil. Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra dos Reis, também são obras importantes. Mas se esse dinheiro hoje contabilizasse aqui, com certeza também teria dinheiro. Teria dinheiro para fazer. Doutor, o senhor é um especialista na área do direito previdenciário. O senhor fala com tranquilidade, como a gente acompanhou aqui. E o senhor tem uma fala sobre
a morte do direito previdenciário. Pode explicar para a gente o que é, doutor, a morte do direito previdenciário? Quando é que ela ocorre? O que é isso? Então, eu diria aqui que se eu pegasse qual é a coisa mais importante em previdência, eu diria que é você não deixar o seu direito previdenciário morrer. Que ele está preso, esse direito, ele está amarrado, está assegurado numa figura chamada que é a qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É você ter previdência, estar pagando em tese. Imagina que você tenha um carro, pagou seguro e não renovou, seguro venceu e não renovou. E ali 1 mês, 2 meses depois o carro é roubado ou é batido. Você não vai acionar o seguro. Entendeu? Na Previdência acontece a mesma coisa. Então imagine que você tenha lá um patrimônio previdenciário grande, 30 anos. Um homem com 30 anos de contribuição. Começou a trabalhar com 20, tem 50 de idade, sempre pagou e tem 30 anos de tempo de contribuição. E por algum motivo ele para de pagar. Porque saiu do emprego, foi fazer outra coisa, ou porque a vida ficou muito difícil na sua empresa, né? Acaba não pagando a parte lá do INSS e tal. A lei diz o seguinte, olha, se você está pagando e você parou, eu vou te dar um prazo aí de uns 12 meses, esse prazo varia de 6 a 24, conforme o caso, um prazo que é para você poder voltar a pagar. Nesse período eu ainda te asseguro alguns direitos, que é invalidez, o óbito, né, e tal. Passou esse período, você não é mais segurado, ou seja, você é aquela pessoa do carro que o seguro venceu e você não renovou, né? E aí, dentro desse período que você não é mais segurado, se você tiver uma invalidez, você não vai poder pedir benefício à aposentadoria. Se você morrer, não deixa pensão para os seus filhos, para os seus dependentes. A mulher lhe aturou a vida toda, ela não vai ficar com nada. E o que acontece com aquele 30 anos? Ele morreu. Ele vai para a lata do lixo. Então, a coisa que eu considero... Lata do lixo para o segurado, mas fica lá reforçando o caixa para manter... O dinheiro entrou lá. O dinheiro está lá, a contribuição está lá, doutor. Mas para o segurado ele virou inútil, ele virou lixo. Virou pó. Virou pó. E aí, mas se eu estou inválido e eu não recupero mais, eu não tenho mais como contribuir para recuperar aquilo. Entendeu? E se eu morri, então nem se fala, né? Morri, está ali a certidão de óbito, perde tudo. Perde tudo. Então, assim, uma das coisas que as pessoas... Isso é uma lacuna legal. E uma das coisas que as pessoas mais devem estar atenta é para cuidar do seu direito previdenciário, para que ele não morra. Doutor? Muito, acontece muito. É frequente? Acontece muito. Não é frequente, óbvio, de 200 milhões de habitantes, mas acontece milhares de pessoas. Muita gente deixa de pagar por qualquer que seja o motivo e na hora que precisa não tem mais. Pessoas às vezes têm 20 anos de previdência aqui, ficou difícil a vida aqui, vai para os Estados Unidos, para de pagar aqui. Vai para a França, para a Europa, vai pagar. Ou saiu do emprego, estou há 20 anos acomodado num emprego, às vezes até um emprego bom, né? E aí daqui a pouco fui para a rua, fui demitido, fico meio sem chão, às vezes até meio adoecido, meio deprimido, mas não requer um auxílio-doença e tal, o tempo passa e não está pagando previdência. Ou não tem dinheiro, porque saiu do emprego e gastou o pouco que tinha, resolve botar um pequeno negócio, mas bota de forma informal. Sobrevive, mas não paga a previdência. Entendeu? Uhum. Isso é uma brecha legal, é uma lacuna na lei. Isso é uma lacuna na lei. A gente tem aí já algumas pequenas iniciativas, talvez o senador Paim entre com um projeto sobre isso. Senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul. Mas, por enquanto, é uma lacuna na lei. E as pessoas têm que ter cuidado com isso. É um alerta que o senhor tem feito nas palestras. Eu tenho feito nas palestras, nas entrevistas, eu tenho alertado para isso. E isso acontece com pessoas esclarecidas. Não estou falando aqui só da pessoa humilde e simples, que acontece também. Mas eu já fiz palestra para contadores e tinha pessoas que, olha, tem um contador, colega nosso, aconteceu isso, ou tem um médico. Acontece. Porque a pessoa é esclarecida na área dela, né? Às vezes é um grande técnico na contabilidade, na medicina, no direito, um advogado, mas na previdência não cuida daquilo, né? Uhum. Que coisa. Doutor, temos um tempinho ainda? O senhor tem algum ponto que queira esclarecer? Eu acho que eu fiz perguntas importantes, falamos de vários temas aqui. Nossa, tu perguntou quase tudo. Foi quase uma aula de pós, assim, sabe? Maravilhoso, assim, tu abordou muita coisa, né? O que eu poderia, talvez, só aproveitar esses minutinhos e dizer para as pessoas que tem uma figura de trabalho que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos, que é o planejamento previdenciário.
que é ali no planejamento que a gente cuida meio que de tudo isso. A gente cuida da qualidade segurada, para não deixar o direito morrer da pessoa, né? A gente cuida para ver se a pessoa já pode aposentar ou se é melhor esperar mais um tempo para a aposentadoria ficar melhor, né? Então, o planejamento previdenciário, ele aponta para essas coisas, né? Ele tenta cuidar dessas lacunas, né? Que as pessoas saibam que a Previdência ela não é só para ela, a Previdência é para ela e para os seus dependentes, né? Sabe que a Previdência ela não é só para a aposentadoria no futuro, ela é para o momento, com eventual invalidez, seja uma invalidez temporária, seja uma invalidez parcial por conta de acidente, sequela, e seja uma invalidez permanente, né, total e permanente. Então, a Previdência ela tem essa característica. E, por final, dizer o seguinte, ó, não confunda Previdência pública do regime geral e tal, com Previdência privada. São dois produtos diferentes e que não concorrem entre si. Se for para ter um só, é melhor ter o público. Se puder ter os dois, melhor. Mas ter só a privada não é um bom negócio. Porque a Previdência pública, ela é mais abrangente nos direitos, certo? Do que a Previdência privada. E se for fazer Previdência privada, você também precisa conhecer algumas coisas, porque às vezes o banco, ele te vende só a previdência capitalizada. Ó, você vai pagar aqui R$200 por mês e vai pagar 30 anos e vai ter uma rendinha tal. Mas se no 5º ano você ficar inválido, você não vai poder mais pagar dali para frente. Então, quando contratar a privada, tem que saber se você está contratando também o seguro invalidez. Se você tem independente, está contratando junto o seguro da morte. A para isso. Entendeu? Porque quando eu faço a previdência pública do regime geral ali, é meio que um contrato fechado, né? Contratei um, vem o pacote todo. Quando eu faço a privada, eu vou comprando por produto. Quer comprar só a capitalização? Quer comprar a capitalização mais a morte? Comprar a capitalização mais a invalidez? Mais o seguro, óbito ou invalidez, né? Então, são coisas que as pessoas às vezes se descuidam, né? Por uma falta de orientação. E aí pode haver perda. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui e essa entrevista fantástica de hoje. Meu Deus, eu que agradeço a oportunidade de começar o ano bem, falando com saúde, que é o mais importante, né? Isso. E falando de previdência, que é o que eu faço quase toda a minha vida profissional, tirando 14 anos que eu fui ferroviário, com orgulho, com maior prazer, né? O restante, os últimos 27 anos, eu advogo nessa área. Mesmo enquanto vereador, o senhor advogou? Sim, eu nunca parei. Até porque era o meu principal trabalho, a minha principal renda, né? Eu nunca vivi da política, né? Eu sempre vivi do meu trabalho, ou de ferroviário, durante 14 anos, ou de advogado. No direito previdenciário. Obrigado, doutor Matuza. Obrigado a você que acompanhou o programa na edição de hoje, Frente a Frente na edição de hoje. Continue com a programação da UniTV. Nós aqui trabalhamos para levar a melhor informação para você. Ainda é tempo, nós estamos em janeiro, ainda é tempo de desejar que o ano seja muito bom. Por isso, informações como a da entrevista de hoje. Continue com a gente e até o nosso próximo encontro.